Nunca foi tão caro encher o tanque, né? A gente acabou de chegar aqui num preço da gasolina mais alto dos últimos 20 anos em termos nominais. A gasolina bateu mais de R$ 5,90, quase 28% de alta, mas a gasolina não para de subir. Será que ela vai parar? Por que ela não para? O que a gente faz? O que esperar? Como se proteger disso daqui? Acredito que todas essas respostas e um pouquinho mais serão dadas até o final desse vídeo. Então, fica comigo. Antes de a gente começar, obviamente, clique no botão de gostei, é um joinha básico que aparece para você ou no aplicativo ou na televisão, tem os 3 pontinhos para você clicar agora, ou no web, enfim, clica no botão de curtir, no joinha, beleza? E vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes para que você entenda como é precificada a gasolina, qual é o impacto do petróleo nisso, dólar, a estrutura do câmbio e depois na ponta, como isso chega até você, o que você pode fazer. Então, vamos lá. Segundo a ANP, o preço chegou a 5,955 na última semana. Depende de quando você está vendo esse vídeo, pode estar até maior. O preço chegou a ser encontrado acima de R$ 7,00 em alguns postos no Acre, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, porque esses preços acabam variando um pouquinho de estado para estado, cidade para cidade, tá? Mas antes de entender como funciona a gasolina especificamente, vamos deixar claro algumas coisas. A gasolina é o combustível mais utilizado do Brasil e a gasolina é derivada do petróleo, ok? Essa primeira informação é importante. Gasolina, derivada do petróleo. Mas o petróleo, ele não é apenas um dos componentes da gasolina. Ele também é importante para várias outras coisas. Para o diesel, para o GLP, que é o gás de cozinha, e o querosene. Então, o petróleo impacta em todas essas coisas. Mas para você produzir tudo isso, ir atrás do petróleo, a gente tem que entender que o petróleo ele é escasso na natureza. Então, não é tão fácil, não é tão simples você achar, você refinar, enfim, você trazer o petróleo até que ele se torne o que é necessário para esses produtos. Então, existe um limite para a sua extração. Ele é escasso, ele é considerado uma reserva de valor para alguns. Estima-se que em 40 anos não vai mais existir petróleo também. Então, primeiro a gente precisa entender o que impacta no preço do petróleo, já que ele compõe uma parte relevante do preço da gasolina. Tem 5 coisas que eu elenquei que são importantes e impactam o petróleo de alguma forma. A primeira delas são as reuniões da OPEP. A OPEP, ou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é um bloco comercial criado em 1960 e que existe até hoje, onde a gente tem os principais produtores de petróleo do mundo geralmente discutindo sobre várias coisas. Porque imagina, se todos os produtores decidem não produzir mais, o que acontece com o preço? O preço sobe, o petróleo fica muito mais valioso. Se todo mundo decide produzir no nível máximo, o que acontece? Tem muito petróleo, né? Então a oferta é muito grande, o preço cai. Então eles conversam num ritmo semanal para poder deliberar sobre esse tipo de coisa. Mas quando a gente tem momentos de estresse ou crise ou momentos que a gente precisa tomar decisões mais drásticas, eles podem mudar um pouquinho esses encontros. Segunda coisa, as reservas de petróleo. Então pensa, sempre que a gente encontra reservas novas, isso aqui impacta no preço. Então imagina, você descobre que tem 100 lugares para você explorar petróleo, né? Então você sabe que tem ali um petróleo a se encontrar. Quando você descobre agora mais um lugar, o tamanho, né, desse mercado ele aumentou. Então você sabe que a oferta vai aumentar. E se a oferta vai aumentar, o preço tende a diminuir. Então, quando a gente tem o pré-sal aqui no Brasil, isso daqui impacta o preço do petróleo. Então, sempre que sai alguma nova notícia de um lugar que foi descoberto ou alguma coisa assim, ou putz, não tem petróleo lá, isso impacta o preço. Terceiro ponto, fatores ambientais e catástrofes, tá? Então, quando você tem vazamentos de petróleo, isso daqui impacta também. Por quê? Porque vazou, então você perdeu o petróleo, não vai ser utilizado, é menos oferta, geralmente o preço sobe. E uma curiosidade, o frio faz com que o consumo dos combustíveis aumente. Então, quando faz frio, a gente consome mais, a demanda é maior e não necessariamente a oferta ela é maior também. Então o preço tende a subir. Quarto fator, fatores geopolíticos e guerra. Os países mais importantes, os principais produtores de petróleo, eles geralmente estão em regiões instáveis. Então você tem o Irã, tem Venezuela, tem alguns outros que estão em regiões que geralmente tem muita guerra, problemas. Isso daqui pode impactar muito. Então, volta e meia você vê uma guerra ou algum conflito que está acontecendo na região que faz eles pararem de produzir por um tempo, pararem de exportar por um tempo. Isso tudo impacta, tá? É um fator muito importante.
E o quinto fator são os escândalos envolvendo empresas produtoras. Então, quando você teve o escândalo da Petrobras, puta, isso daqui impacta. Quando você teve o vazamento da BP Oil no desastre ambiental em 2010, que não tomou as ações devidas, ela foi multada e teve as operações no Golfo paralisadas, então isso aqui também impacta no preço, tá? Então essas 5 coisas impactam diretamente o preço do petróleo. Mas por que eu falei disso? Porque a gasolina tem alguns componentes que formam o preço dela e o petróleo é um dos mais importantes. E na gasolina eu elenquei aqui 4 coisas que formam o preço dela. É o preço da produção do combustível. A produção é o custo para você produzir. E segundo a Petrobras, o custo para você produzir a gasolina é de 31% do preço final do litro da gasolina. Então, o custo de você produzir tudo, tem toda uma cadeia aqui. Isso daqui compõe 31% do preço da gasolina. O segundo ponto são os impostos, né? A gente tem os impostos federais que são cobrados em cima do combustível. Juntos, eles dão 10% de imposto. Só que você tem também o ICMS. E o ICMS representa 28% do valor total. Então a gente está falando que são 38% só de impostos. Então do preço da gasolina, 38% é só de imposto. É uma coisa relevante, maior que o custo de produção, que é 31%. Na gasolina, a gente tem uma adição de etanol, né? Então você pode encher o seu tanque às vezes de álcool, né? Ou de gasolina, mas a gasolina ela tem um componente também de etanol. A adição de etanol, né, responde por 15% do preço da gasolina. E existe o custo de você distribuir tudo isso, né? Produziu, mas putz, é isso, você precisa levar para o posto ou para os outros lugares, distribuídos aqui na ponta, tem gente que trabalha, é complexo. Tem um custo de distribuição também que chega a 16% do valor total. Então vamos lá, pega a gasolina. A gente tem aqui 31% do custo de produção, 38% dos impostos federais, 15% do etanol e 16% da distribuição e revenda. Então é assim que é formado o preço da gasolina. Então o que a gente percebe aqui? Que os dois componentes mais pesados no preço da gasolina, então quando a gente olha para o preço alto hoje, a gente tem que saber que os principais componentes disso são os impostos e depois o custo de produção. E aqui muita gente pensa assim, mas é porque tem um monopólio da Petrobras. E não é bem assim. Por quê? Porque o monopólio oficial acabou em 97. E eu dividiria basicamente 2 frentes de competição aqui. Uma frente de exploração e uma frente de refino. Então a Petrobras teve o monopólio até 97, depois disso ela perdeu oficialmente o monopólio. É claro que a gente sabe que indiretamente acaba tendo monopólio em algumas frentes, é difícil brigar com a Petrobras, né, que é uma empresa controlada pelo governo de certa forma, mas na frente de exploração, muitos competidores vieram brigar com a Petrobras. Então, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, a gente tem hoje 30 companhias retirando óleo e gás das reservas brasileiras ao lado da Petrobras. Porém, no refino, a gente tem quase ninguém brigando com a estatal. Por quê? Porque muitas vezes a Petrobras segurou preços que dariam prejuízos e uma empresa normal não faria isso por uma questão política, poderíamos dizer assim. Então, entre 2000 e 2010, durante o governo da Dilma, mesmo com o barril e o dólar em alta, os preços foram congelados aqui embaixo. E aí a gente tem coisas espantosas, né? Frutos que a gente colhe às vezes desse tipo de situação, como entre 2014 e 2017, né? Com prejuízos desse porte que a Petrobras teve. Mas vamos lá, será que o preço da gasolina no Brasil, ele tá mesmo caro? Então vamos comparar um pouquinho do nosso preço da gasolina em relação ao resto do mundo. Porque o preço médio da gasolina fora do mundo, ele é de 1,20 dólar, né? É 1,20 em dólares. Já a nossa gasolina é 1,1, né? 1,10 dólar. Ou seja, o nosso preço é abaixo do preço médio do mundo, se a gente fosse dolarizar tudo isso. Mas isso não significa também muita coisa. Por quê? Porque na Venezuela, a gente tem a gasolina mais barata do mundo. O litro da gasolina é 0,02 dólares. Isso é bizarro. Mas você gostaria de morar na Venezuela? Putz, talvez sim, talvez não. São prós e contras. Então, olha só. Venezuela, 0,02. Síria, Angola, Argélia,
Kuwait, Nigéria, Turquemenistão, Cazaquistão, Etiópia. Países subdesenvolvidos geralmente têm um preço da gasolina mais baixo. Já países mais desenvolvidos, Noruega, Finlândia, Mônaco, Hong Kong, a gente tem uma gasolina um pouco mais cara. O Líbano, que está com uma gasolina de 4,2 dólares, equivalente a 22 reais, não conta, porque estão passando uma situação extrema lá, uma crise diferente. Mas o que eu quero mostrar aqui é, em relação ao resto do mundo, a gente não tem uma gasolina tão cara assim. Por outro lado, também não estou defendendo que isso está certo ou errado. É só uma constatação, porque o poder aquisitivo do brasileiro também é mais baixo do que a maioria desses países desenvolvidos que eu acabei de falar. Então vamos lá. Como se proteger de fato disso? Acho que tem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho óbvio. O caminho do seu patrimônio estar investido. Como eu sempre falo, eu não vou investir muito tempo nesse vídeo falando sobre isso. Que é sobre você diversificar seu patrimônio, ter uma parte dolarizada, uma parte em ações, uma parte em real estate, uma parte em caixa, ter a sua reserva de emergência, montar a sua arca. Se você ainda não sabe montar a sua arca, não tem a sua arca, eu vou deixar um vídeo aqui te ensinando a fazer isso. Agora, formas alternativas de você se proteger. Primeiro, títulos atrelados à inflação. Por quê? Porque o combustível subindo, ele geralmente leva a inflação para cima, né? Então, uma forma de você se proteger a isso é você ter mais títulos atrelados à inflação, como um Tesouro IPCA, ou uma debênture atrelada ao IPCA, ou alguma coisa assim. Outra forma é você ter ativos como reserva de valor, que te protegem desse tipo de coisa. Então, ouro, criptomoedas, eu geralmente compro Bitcoin todo mês pela Biscoint. Também vou deixar um link na descrição aqui se você quiser comprar pela Biscoint. Uma outra forma, um pouco mais direta, é você investir em commodities. É você comprar petróleo, no mercado futuro. Só que aí eu admito que eu acredito que não é tão simples assim. Você investir numa commodity, elas têm alguns ciclos, né? Não acho que é tão simples para o investidor mais iniciante ou até para o investidor mundano, digamos assim. Mas outras formas interessantes são você comprar ações de empresas ligadas ao setor petrolífero. Porque se elas aumentam o preço do combustível e você tem ações dela, se ela subir muito isso daqui, para você não necessariamente será um problema. É claro que às vezes a margem não sobe igual, mas a gente está falando de se blindar, de se proteger. E uma outra forma é você comprar ETFs e fundos relacionados ao mercado de petróleo. Bom, espero que você tenha aprendido mais sobre como é composto o preço do petróleo, como é composto o preço da gasolina, como isso daqui impacta o seu bolso, como se proteger um pouquinho mais. E é claro, o maior segredo de tudo sempre é diversificar, pensar a longo prazo, agir de forma convexa e não se expor ao risco da ruína, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!